Amores, bem-vindos de volta aqui no canal. Eu sou a Emília, para quem ainda não me conhece, sou criadora aqui da Emística e hoje eu quero compartilhar aqui com vocês, né, sobre uma experiência que eu vivi recentemente. O meu compromisso aqui, sempre, em todas as minhas redes, é com a espiritualidade, é compartilhar o meu conhecimento, as minhas vivências e poder ajudar alguém de alguma forma, que seja uma pessoa. Se eu estiver ajudando, eu estou fazendo a minha parte, né? Então, hoje o tema é sobre se você tem um animalzinho de estimação que está enfermo, como que você pode ajudar ele, né? Aconteceu isso recentemente. Quem me acompanha nas outras redes, eu até fui lá e falei, pedi ajuda, enfim, com o gatinho da minha irmã, que ele tava com pneumonia, eu ia falar asma, tava com pneumonia. A gente levou ele no hospital público, mas ele precisou ser internado, né? E aí a gente teve que internar num particular e foi por isso que a gente até pediu ajuda, porque ele ficou mais de uma semana, enfim. E aí o que eu queria falar pra vocês é que, assim, foi algo totalmente inesperado, né? Esse diagnóstico assustou muito a gente. E eu ver a dor, o que minha irmã estava passando, e ele também, é claro, nossa, e não saber o que fazer, porque a gente fica muito de mãos atadas, né, só dependendo ou de diagnóstico, ou de médicos, enfim. Eu me vi numa posição de que, tipo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer a minha parte, como que eu posso ajudar, né? E foi aí que, mais uma vez, eu recorri à espiritualidade. Eu já falei aqui algumas vezes pra vocês, não sei se é a primeira vez que você tá aqui no canal, mas eu sou uma espiritualista, né? Eu sou coroada na Umbanda, eu tenho as minhas práticas ritualísticas, me considero uma bruxa natural, faço vários tipos, mas assim, eu sou super aberta, né? Uma pessoa que é espiritualista, ela sempre tá buscando em outras religiões ou crenças, para tirar alguma coisa boa daquilo, e não necessariamente que você precisa seguir só isso, né? Mas esse não é o tema, só para falar aqui um pouquinho para vocês. E aí eu recorri, me conectei com a minha espiritualidade, assim, nesse momento de sofrimento e de, vamos falar desespero, sim, porque você não sabe o que pode acontecer. Para algumas pessoas pode achar isso até banal por ser um animalzinho, mas eu considero tanto os meus quanto os da minha irmã também, que eram da minha mãe, né? E ela também acabou ficando com eles, que são da família. Então, a partir do momento que você adota um animalzinho, seja gato, cachorro, passarinho, o que for, eu acho que a gente tem que fazer o possível por eles, né? Pra poder ajudar como se fosse um humano mesmo, porque se for um filho, se for um primo, você não vai fazer de tudo. E por que, né, por um animalzinho você não vai fazer? E diante disso, né, eu me conectei muito com 3 egrégoras espirituais, que foi de Arcanjo Rafael, me conectei também com São Francisco de Assis e São Lázaro, que na Umbanda ele é sincretizado em algumas, né, doutrinas de Umbanda com Obaloaê, né? Me conectei todos esses dias, durante dia e noite, durante o horário de dia e à noite. Eu me conectava, eu tinha meu momento ali de orações com eles, me entregava mesmo. E para alcançar essa graça, e por isso eu vim compartilhar com vocês, porque eu acho muito importante. Eu alcancei essa graça e eu acredito que se você estiver passando por esse momento, se conecte, tenha fé, e assim, se não for com eles, de coração, no que você acredita, tenha muita fé, né? Que se for de seu merecimento, se for o que tá para acontecer nesse momento, que acredite no milagre. O tempo todo eu repetia isso, várias vezes ao dia, e quando eu ia lá visitá-lo, né, o Queen, eu falava para ele, eu acredito no milagre, né? Eu falava pra ele, eu acredito na sua cura e na sua saúde. Eu repetia isso várias vezes pra ele. Porque os animais, gente, eles são muito sensíveis, eles são muito espirituais, né? Principalmente os que estão mais próximos da gente, como o gato, o cachorro. Os outros também são, é óbvio, gente, são todos, né, da natureza, enfim. Os gatos, eles são muito sensíveis e eles captam, eles pegam, puxam muita energia que às vezes seriam pra gente, eles acabam pegando, né? Eles são guardiões, são os nossos guardiões também aqui na Terra.
E então eu conversava com ele, porque eles têm entendimento, eles são muito inteligentes. Quem tem sabe como que é, né? E eu falava pra ele o tempo todo, porque assim, ao mesmo tempo que eu tava lá chorando, eu chorava, eu falava pra ele que eu acreditava no milagre, eu acreditava que ele ia ficar bem. Eu conversava com ele, eu falava, Queen, fica bem, seus irmãozinhos estão te esperando, sua mãe tá te esperando. E eu falava, levanta e anda, Queen, você vai sair dessa. E além disso, eu como terapeuta também fazia reiki nele, fazia os benzimentos, levava as ervas, fazia o benzimento nele, fazia o reiki. E eu sempre imaginava, eu sempre visualizava, porque o poder da visualização ele é muito forte, uma chama verde ao redor dele. Mesmo à distância, quando eu estava aqui em casa, eu sempre visualizava que essa chama verde estava ao redor dele, que ia curar ele, né? Então, eu fiz um vídeo, acho que na semana passada, com uma oração de São Francisco de Assis, que é uma oração que eu tava fazendo 2 vezes ao dia, né? Pedir Arcanjo Rafael. Os 3 são de cura, tá, gente? Tanto o São Francisco de Assis, que é o protetor dos animais, né? Arcanjo Rafael, ele é o arcanjo da cura e sua chama verde, né? Seu raio verde. E o São Lázaro também, com esse secretismo aí do Obaloaê, também é da cura e da saúde. Todos esses 3, e por isso eu me conectei com essa egrégora, com essas 3 egrégoras. Mas eu nem fui pesquisar isso antes. No momento veio esses 3 nomes, e aí eu fui lembrando, fui me conectando, e aí sim eu fui buscar uma oração para me conectar com eles. Mas assim, por mais que os diagnósticos, por mais que o que os médicos falavam, eu tinha que acreditar. Eu acreditava, porque eu acho que só Deus, só, né, sei lá, o Criador, que seja que você acredita, é que sabe, né, o que vai acontecer ou não. E eu pedi muito, muito, muito por esse milagre, né? Eu fiz, como eu tô falando pra vocês, além das orações, eu mentalizava o tempo todo essa chama verde ao redor dele. E também falava pra ele que eu acreditava no milagre, E ia lá também, fazia o reiki, fazia os benzimentos com as ervinhas nele e conversava com ele o tempo todo pra ele ficar bem. Que a gente não tinha abandonado ele, né? Que os irmãozinhos estavam esperando ele, pra ele ter esse sentimento também. Porque, poxa, a gente vê quando os animaizinhos eles estão internados, eles ficam lá naquele quadradinho assim, sozinho, né? E gato é muito livre. Cachorro, ele até acostuma, mas é muito triste. Eles devem pensar que eles foram abandonados, né? Que, por exemplo, a mãezinha deles abandonou e cadê os irmãozinhos? Eles já estão doentes, já não estão bem. E ainda ficar num lugar assim, então, para ele não sentir mais tristeza, mais um sentimento de abandono, conversar com eles também, porque eles têm entendimento, né? Eu ia lá uma vez ao dia, mas a minha irmã às vezes ia 2 vezes, e a todo tempo, por mais que doía, porque a gente se emocionava com o estado dele, que ele ficou muito magrinho, e nos primeiros dias ele não estava nada bem, e a gente não via recuperação, né? E por mais que a gente estava passando por tudo isso, eu tentava ser forte, conversar, rezar, fazer o meu reiki, as minhas mentalizações, e quando eu estava distante, eu também fazia tudo isso. Então, já peço desculpa por eu ser repetitiva, porque às vezes eu quero falar e falo, repito, mas o que eu quero frisar aqui pra vocês é: tenham fé, acreditem no milagre, porque se for do merecimento, eu acho que assim, tudo tem um tempo, certo? Então, se for do merecimento, acredita nesse milagre que ele vai acontecer, ele pode acontecer. Se entregue. Gente, eu me entreguei, eu ajoelhava, eu chorava, mas assim, eu acreditei e alcancei essa graça, e principalmente graças a essas 3 egrégoras tão lindas, que é São Francisco de Assis, mais uma vez repetindo aqui pra vocês, Arcanjo Rafael e São Lázaro, e na Umbanda é o Obaloaê. Então eu quero só passar isso pra vocês, que tenham fé, acredite, se entregue, peça de todo o coração, e o que você puder fazer, mesmo que você seja terapeuta ou não, enfim, faça isso, mentalize uma energia de cura, uma chama verde ao redor do seu animalzinho, converse com ele pra ele ficar bem, pra ele erguer, sempre falando coisas positivas, sabe? Nunca falando assim, poxa, nossa, mas ele tá tão magrinho, nossa, ele tá tão mal, porque
a gente sabe do poder da palavra, do poder da energia. Então, se você fala que ele tá mal, que ele não tá bem, aí que ele vai ficar mesmo, né? Então, procure, principalmente quando estiver próximo, falar coisas positivas, falar que ele já tá indo embora, que ele já tá ficando bem pra voltar, que isso é muito importante. Então, eu sou muito grata à espiritualidade, sou muito grata por essa graça alcançada e, como forma de agradecimento, eu quis compartilhar aqui com vocês, se você estiver passando por isso, que eu posso te ajudar de alguma maneira, tá? Então, hoje era sobre isso que eu queria falar. Fiquem aqui comigo até os próximos vídeos. Se vocês gostarem, eu peço que curta, compartilhe, me acompanhe aqui nas outras redes também. E é isso, tá bom? Beijos, muita luz sempre, energias de cura pra vocês e pros seus animaizinhos, tá?